Conciliar a expansão de uma cidade que é a quarta do país com os interesses da cidade e do interesse econômico é o desafio de uma secretaria como a SEUMA, a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza. A titular da SEUMA, a secretária Luciana Lobo, é a nossa convidada de hoje. O programa do Anuário já está no ar. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA, é a encarregada de tocar a política pública da cidade de Fortaleza com relação ao meio ambiente, ao mesmo tempo dar celeridade aos projetos imobiliários, por exemplo. É uma tarefa um tanto difícil, porque nem sempre o tempo do mercado é o tempo do meio ambiente, o interesse do mercado nem sempre é o interesse da cidade. E é com a secretária do Urbanismo e Meio Ambiente, Luciana Lobo, que a gente conversa agora no programa do Anuário. Secretária, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, Jocélio. Primeira pergunta é essa clássica, né, dessa pequena introdução que eu fiz. O desafio da senhora é acolher as demandas do mercado, que pressiona muito, naturalmente, historicamente pressionava a SEUMA por celeridade e análise de projeto, versus o que é de interesse da cidade, algo que vai além do interesse das empresas. E o caso de Porto Alegre, eu imagino que suscite uma autocrítica, uma reflexão de todas as grandes capitais, todas as cidades, não só do Brasil, mas do mundo. Como é que a SEUMA toca isso, secretário, no sentido de fazer a conciliação preservando o meio ambiente? Acho que essa é uma excelente pergunta e é o que as cidades do mundo todo vêm se perguntando. E a gente tem trabalhado, Jocélio, numa política, com várias políticas públicas, na verdade, de preservação do nosso meio ambiente. E daí eu gostaria de ressaltar a política, por exemplo, da arborização. Nunca foram plantadas tantas árvores na nossa cidade. Fortaleza tem se destacado, inclusive recebendo prêmios internacionais pela política pública que está fazendo de arborização. Nessa gestão foi instituído o Gabinete de Governança Climática. E esse gabinete ele tem a condição de verificar o que todas as secretarias estão fazendo, por exemplo, na política da arborização. Tivemos um reconhecimento importantíssimo, que foi da qualidade do ar. A empresa suíça iCare fez uma avaliação de 27 cidades brasileiras e várias cidades do mundo, e nós tivemos uma avaliação absolutamente positiva. Foi a melhor avaliação do Brasil. Temos também a política dos microparques, que estão sendo implantados na cidade inteira. Até o final do ano, teremos na cidade de Fortaleza 32 novos microparques entregues para a população de uma forma comunitária, em que as crianças, inclusive, são convidadas a fazer parte do desenho desse projeto. Então, para além dessas políticas públicas que eu estou aqui te relatando, nós temos também uma legislação muito clara em Fortaleza, o que é que pode, o que é que não pode, inclusive no que diz respeito ao licenciamento ambiental. Então, com esse conjunto de atividades, uma legislação clara e políticas públicas eficientes, a gente vai buscar a tão almejada sustentabilidade da nossa cidade. Quantos microparques existem hoje? Queria que a senhora falasse, a senhora falou de uma meta até o fim do ano. Quantos há e o que é um microparque? Microparque é uma política pública maravilhosa que transforma uma área degradada da cidade, que está sem uso, um terreno baldio, e transforma numa área de brincar, uma mistura ali de praça com parque naturalizado. Quando nós fizemos o desenvolvimento desse projeto, escolhemos terrenos que já eram de propriedade da prefeitura e que preferencialmente ficassem próximos a escolas municipais. Então, essas crianças nos ajudam a desenvolver esse projeto, os pais também se engajam e o microparque ele já nasce como uma área verde e que tem um conselho gestor e um adotante que é da população. Então, é um projeto não só inovador do ponto de vista da transformação, como também na gestão, que é fundamental esse pós, essa manutenção depois da entrega. Então, a gente já tem em Fortaleza hoje 9 microparques e até o final do ano teremos 32 microparques. A gente está em plena obra. Nesse momento, a gente tem frente de obra de 10 unidades de microparque. Tá. O que é uma obra de um microparque? Eu pergunto, o Raquel de Queiroz é um microparque? Não, o Raquel de Queiroz é um parque linear. Tá. Né? O microparque ele tem uma característica que o nome já dá uma pista, né? Que ele é bem menor do que o Raquel. Esses terrenos que foram escolhidos, eles têm uma variação de 800 metros quadrados,
O maior de todos tem menos de 3.000 metros quadrados, então é uma área assim, bem menor. E ele concentra equipamentos como quadra de areia, brinquedos naturalizados, e essas demandas que a gente coloca no microparque nascem também da comunidade. Tá. Como é que é o canal que a senhora fala? Nasce a comunidade. Como é que a comunidade se comunica com a Selma? A gente já conversou em outro momento do programa do Anuário com o Luiz Alberto Saboy da City Nova, em que ele se colocava como uma grande incubadora de ideias, de projetos diversos, como uma porta de entrada. Essas portas na prefeitura estão onde para quem pensa, para quem quer sugerir, cobrar, por exemplo? De maneira geral, a gente tem uma ouvidoria, né, que funciona, uma grande rede de ouvidoria que funciona na prefeitura, na controladoria e ouvidoria geral do município. Na nossa Selma, a gente tem também a nossa ouvidoria própria e também tem os momentos de contato com a população. Nesse sábado, por exemplo, no próximo sábado, a gente vai estar no Pirambu, escutando a população, recebendo essas demandas e desenvolvendo esses nossos projetos, né? Lembrando que esse programa é gravado, a senhora já esteve no Pirambu, eu espero. E então essa agenda ela é recorrente, a senhora vai a vários bairros, tem uma agenda de contato com a comunidade, é isso? Isso, a prefeitura tem feito todos os sábados o Chega Junto, que é um momento de escuta da população e de entrega de serviços nos bairros. Tá. Eu falei no Raquel de Queiroz, vou pegá-lo como exemplo, né? Era uma área absolutamente subutilizada, né? Quem conhecia a região sabia que não era percebida como área nem sequer pública. Queria que a senhora falasse da história daquele parque e o que é que a cidade tem de potenciais parques ainda a serem feitos. O que é que vocês têm mapeados para dizer o seguinte, olha, a gente enxerga na cidade tantos novos Raquel de Queiroz, mas a gente precisa de recursos, a gente tem isso na agulha. Tá. Acho que é até uma oportunidade para a gente falar que o Raquel de Queiroz ele é um parque linear, e ele tem um desenvolvimento que, quando estiver completamente pronto, ele vai ter 19 quilômetros de extensão. Não está pronto ainda. Ele tem algumas fases prontas, mas ele ainda não está completamente pronto. Então, a gente vai fazer nessa gestão até o trecho 7. O trecho mais famoso dele é o trecho 6. Daquele da Pascoal Barroso. Isso. Esse aí é o trecho 6 dele. Que é onde tem as wetlands, a maior característica dele, ele fica ali. Então, o desenvolvimento completo do Raquel de Queiroz já é uma meta que a gente quer deixar já engatilhado. Tem os microparques que a gente já fez e, no momento também, Jocélio, a prefeitura está fazendo a revitalização do Parque Rio Branco. Na Pontes Vieira. Na Pontes Vieira, né? Uma das entradas é pela Pontes Vieira, né? E o Rio Branco é um refúgio verde belíssimo da nossa cidade, pouco utilizado, e nós desenvolvemos, em parceria com a Secretaria da Infraestrutura, um projeto para levar mais pessoas para lá e tornar aquele parque com mais uso, a exemplo do que aconteceu com o Adail Barreto, que não tinha tanto uso e depois da requalificação ele foi muito usado. Ele foi municipalizado, o Adail Barreto, né? Na verdade, hoje ele tem uma administração estadual. Ele foi o contrário, ele era municipalizado e passou para o Estado. Exato. Tá. E aí, voltando à primeira pergunta que você fez, de como fazer aí essa mediação dos interesses imobiliários, do desenvolvimento econômico da cidade e do meio ambiente, acho que o Raquel de Queiroz é um excelente exemplo. Porque lá era um terreno baldio, no trecho 6 que eu estou me referindo mais especificamente, né? Um terreno baldio, com muito lixo, muita sujeira, e houve uma transformação incrível para aquela área da cidade, que acabou puxando também o desenvolvimento econômico naquela região. Hoje, o bairro, o Presidente Kennedy, ele está tendo muita procura, e é um novo bairro que nasce com novas ofertas, com um parque, tem shopping, restaurante, concessionária, um novo núcleo urbano muito interessante surgindo. E surgiu a partir de um parque. Então, acho que é muito possível fazer essa conciliação. Tem muitas, como eu perguntava para a senhora, tem muitos potenciais parques na cidade? Vocês têm um mapeamento disso pela cidade? Olha, a gente tem X parques, não parques, mas X áreas que poderiam se tornar parques? Eu acho que existe essa possibilidade de estudo e o plano diretor que está em andamento, ele vai ter a capacidade de verificar isso como nenhum outro estudo, né? Então, a gente está no processo adiantado de revisão do plano diretor,
que identificaram... Adiantado porque ele foi adiado também, né? E pode ser que seja votado só no ano que vem também, né? Aí a gente não sabe qual vai ser o tempo da Câmara Municipal depois que tiver depositado lá. Mas quando eu disse adiantado, é de trabalhos realmente, de estudos, né? E essa interrupção que teve foi justamente pelo período da pandemia, né? Um processo participativo como é o de revisão do plano diretor, ele precisa da presença da população, como nós fomos, né? Nós fomos nos territórios 3 vezes para escutar a população, entender quais eram as demandas que estavam vindo e, durante o período da pandemia, evidentemente, essa participação popular restava prejudicada. A sociedade evoluiu com relação ao meio ambiente. A gente teve o caso recente do Fortal, foi anunciado para um terreno ao lado do aeroporto, a Fraport queria isso, porque queria já começar a mexer com aquela área. A cidade reagiu, teve um componente política, mas teve uma reação muito forte das pessoas e o Fortal não será ao lado do aeroporto. É um exemplo recente. Mas há outros imensos exemplos, diversos exemplos na cidade. Pergunto à senhora, como é que a senhora lê a maturidade do mercado imobiliário da cidade para entender que o que é bom para um projeto imobiliário nem sempre é bom para a cidade? Há a capacidade do mercado madura, capacidade essa já consolidada de entender isso? Como é que a senhora lida com isso? Olha, Jocely, acho que essa evolução é muito constante, né? Cada vez mais a gente vê empresas nos procurando para emitir o selo de certificação verde das suas construções. Tivemos 2 empreendimentos recentes em Fortaleza que tiveram a certificação máxima, que é o nível diamante nas suas construções. E por incrível que pareça, o mercado financeiro tem sido um parceiro. Por que ele tem sido um parceiro? Porque existem fundos hoje em dia que têm linhas de crédito que são mais vantajosas para aquelas certificações, aliás, para aquelas construções que são verdes, que são amigas do meio ambiente. Então, eu acho que não tem como fugir disso, né? É uma tendência realmente mundial. Fortaleza é signatária de um compromisso, por exemplo, que é o Race to Zero. Quando nós fomos assinar esse compromisso, que foi em Brasília, na Embaixada do Reino Unido, grandes empresas estavam lá, conversando com fundos internacionais que indicavam essa possibilidade. Então, existe realmente hoje esse compromisso dos fundos, as empresas estão realmente querendo se engajar nessa pauta, porque é boa financeiramente, é boa também para a comunicação delas e cada vez mais ficando estreita essa conversa. Recentemente estivemos no Sinduscon falando mais especificamente do licenciamento ambiental, casa lotada, todo mundo querendo compreender, então eu vejo isso de uma forma muito positiva. Ao mesmo tempo que tem essa vigilância maior com indicadores de ESG, por exemplo, tem um greenwashing, ou seja, você faz para inglês ver, para ficar bem na fita. Como é que a senhora lê a maturidade com relação a isso, com relação à verdade verde e o que vem a ser apenas uma atitude greenwashing? Eu acho que existem empresas e empresas, pessoas e pessoas, e cada qual lida com as informações, com a verdade, de formas específicas. O que eu te coloquei dessa linha de tendência de comportamento, essa conversa está acontecendo e ela não acontecia antes. E da forma como vem acontecendo, é uma pressão também para que determinados comportamentos não sejam mais tolerados. Então, se um ou outro vai na linha do greenwashing, acho que é de cada pessoa, é de cada empresa, é de cada CEO, é de cada empresário, mas é determinante como essa pauta, ela está a pauta do dia, da hora, e que é muito difícil fugir do licenciamento ambiental correto, do zoneamento correto da cidade, as áreas ambientais preservadas, e isso é muito positivo para o nosso futuro. A senhora já herdou uma política na Selma eu queria que a senhora comentasse isso, de aceleração nos processos, porque havia muita pressão no mercado, porque dizia o mercado, na época ainda de gestões pretéritas, acho que Luiziane ainda, muito lento, demora muito, o mercado se ressente disso. E, ao mesmo tempo, a Selma, na época, dizia, os projetos estão vindo inadequados, a gente tem que ser rigoroso. Aí veio a gestão Roberto Cláudio ainda e disse, vamos acelerar isso, vamos simplificar. Pergunto à senhora, em que medida a aceleração desses processos, que pressupõe acreditar na boa-fé do investidor versus o acompanhamento da lei, em que medida a senhora lida com isso hoje para que nós garantamos
que a gente não vai abrir mão do rigor em nome da velocidade? Eu adoro essa sua pergunta, porque é uma oportunidade da gente esclarecer que, assim, depois que um documento é emitido, seja no autodeclaratório, ou seja, com análise... Nem tudo pode ser autodeclaratório. Não, né? nem tudo pode ser autodeclaratório, né? Inclusive, todas aquelas atividades que têm um impacto ambiental mais elevado têm que passar por uma análise específica, né? Então, é importante a gente ressaltar que essa demora na emissão não vai impedir aquele cidadão que quer fazer o errado. Pelo contrário, a demora na emissão desestimula aqueles que querem fazer o certo. Porque se eu vou ter uma dificuldade imensa de emitir um documento, se eu não tenho clareza do que é que vai ser pedido, eu vou ter um desestímulo para buscar o órgão e estar legalizado. Jocélio, a gente emitiu em 2023, na SELMA, quase 205 mil documentos, né? Quando eu falo documentos, não são necessariamente alvarás, pode ser uma mera consulta de adequabilidade, que é aquela consulta que vai indicar se naquele local específico você pode construir ou funcionar determinada atividade. Em 2013, a SELMA emitiu no ano inteiro menos do que 4 mil documentos. Então, esse número por si só... O que é que significa esse número? Indica que a cidade ela está mais legalizada, muito mais legalizada do que antes. Indica que as pessoas estão procurando cada vez mais legalizar os seus negócios, ter os seus alvarás de forma correta, e isso ajuda também o nosso PIB. Acho que, não por acaso, Fortaleza hoje é o primeiro PIB do Nordeste. Nós estamos aí com o segmento de serviço liderando, na sequência construção civil, e esses negócios só aparecem no PIB se forem legalizados. E a forma como nossa cidade encontrou de digitalizar todos os seus serviços ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer pessoa que deseje investir em Fortaleza, ela consegue entrar no site da SELMA e identificar quais são os documentos necessários para a emissão dos documentos que ela precisa. Isso tudo dá muita clareza para o empreendedor, dá muita segurança para o empreendedor. Mesmo os processos que precisam de análise, a gente tem prazo definido para tudo. Então, esse conjunto aí de fatores é muito produtivo para a nossa cidade. Queria que a senhora explicasse o que é que mudou do Fortaleza Digital para o licenciamento digital. É esse Fortaleza Online, né? Isso. Para o licenciamento digital. É só mudança de nome, de brand, ou tem mudança no conceito? A gente tem mudança também porque Fortaleza está num processo de um grande licenciamento, na verdade não é um licenciamento, mas uma porta única de entrada para o cidadão. Então, se o cidadão busca qualquer tipo de serviço na prefeitura, ele vai buscar o Fortaleza Digital, que já está no ar. Então, aí ele tem informações relacionadas à ouvidoria, informações relacionadas a diversas secretarias da prefeitura concentradas no Fortaleza Digital. E daí o Fortaleza Online, ele deixa de estar somente sob responsabilidade da SELMA e passa a ser um dos produtos do Fortaleza Digital. Por isso que a gente passa a chamar de licenciamento digital. Existe é uma provocação para a senhora como secretária da SELMA. Existe uma solução, entre aspas, que acontece em diversos níveis, não só municipal, mas estadual, que é o chamado TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Ou seja, o sujeito vai lá, faz o que é errado, mas já está feito. Ah, já fiz, já construí. Aí chega lá o poder público, seja a prefeitura A ou B, seja o governo, diz, vamos fazer uma mediação com o Ministério Público, sai um TAC. Certo. Em outros termos, ele compensa o erro cometido. Como é que a gente pode fugir do TAC? Como é que a gente pode fugir do errado que já está feito, secretário? Não assinando. E aí, a gente está agora numa gestão na SELMA de 3 anos e se aproximando de 3 anos. Só está desde o começo da gestão Sarto. Sarto, né? Então, algo em torno aí de 3 anos e 6 meses. Eu acho que eu assinei um TAC ou 2 nesse período todo, né? Então, eram situações muito específicas, que houve realmente uma mediação e uma provocação de vários entes para que se chegasse numa solução. O TAC ele não é obrigatório de ser feito, ele pode ou não ser feito. E daí, por vários motivos, na nossa gestão, fizemos 1 ou 2. Então, assim, não é uma obrigação fazer um TAC, né? Ser advogada à frente da SELMA
muda o que na visão da SELMA em relação a ataque, em relação à legislação, em relação à vida da cidade, às questões urbanas e de meio ambiente? Essa é uma boa pergunta, né? Eu não sei, eu acho que eu teria que compreender melhor como se pensava antes para poder lhe dizer o que é, mas eu acho que ser advogada à frente desse órgão traz uma clareza muito grande da importância das legislações, do cumprimento das legislações, de uma busca muito grande por a gente ter legislações boas e que atendam a nossa cidade, né? Então, acho que talvez seja essa uma boa resposta, talvez. O que a SELMA faz além do que a gente tem na percepção média, de que ou seja, conceder os alvarás, de fazer o acompanhamento disso? O que é que vocês têm de pesquisa e desenvolvimento, para fazer um paralelo com a empresa, né? Uma empresa, se ela fabrica sabonete, ou se ela fabrica calçado, ou se ela é uma montadora de veículos, ela tem investimento em pesquisa e desenvolvimento, P&D. O que é que uma SELMA, que tem uma pauta tão relevante, convenhamos, o meio ambiente deixou de ser assunto de ONG, de militante, de segmento, para ser uma pauta econômica, a senhora mesmo destacou, financiamento mais fácil para quem se preocupa com isso. Como é que vocês trabalham o ir além do que já existe, secretário? Acho que o que eu tinha comentado com você sobre a consulta de adequabilidade, ela é um grande termômetro de como a cidade está. O que é que eu quero dizer com isso? Existem bairros na nossa cidade, como por exemplo Conjunto Esperança, Janguru Sul, que tem uma taxa altíssima de consultas de adequabilidade que estavam dando indeferidas. Por quê, hein? Aí a gente se perguntou, por que isso estava acontecendo? Será que existia nessas áreas específicas um mau uso por parte das pessoas que estavam buscando para essa área, que não estavam compreendendo quais eram as atividades que poderiam ser colocadas lá? Ou a nossa legislação ficou para trás e a cidade evoluiu nesses locais? Por que eu estou te trazendo isso? Porque, para além do plano diretor, nós temos legislações como a LUS e como o Código da Cidade, que são as legislações mais fortes no que diz respeito à ocupação, construção e o uso da nossa cidade, né? O uso do solo da nossa cidade. E daí a gente identificou que Fortaleza se expandiu, cresceu e que tem uma economia pujante em vários bairros da cidade, que a legislação não acompanhou. Então, para ficar especificamente nessa questão de pesquisa e desenvolvimento, o nosso licenciamento é uma ferramenta maravilhosa para identificar onde a cidade está se desenvolvendo mais, onde ela precisa ter uma legislação mais adequada para abarcar o que a cidade de fato está buscando para aquilo ali. Então, é uma ferramenta que a gente vem utilizando, inclusive foi importante na construção dos produtos técnicos do plano diretor. A senhora falou em plano diretor, como não falar em outorga onerosa? A senhora herdou um modelo que a cidade adotou lá atrás, que definiu o seguinte, olha, você pode fazer um prédio de 50 andares, desde que você pague por isso. Esse recurso vai ser usado lá no Conjunto Palmeiras ou no Bom Jardim, onde não há edifício de 50 andares, mas há demandas que o município precisa agir. Ou seja, paga-se, estou resumindo, tá? A senhora me corrija, paga-se para se fazer algo além do que previu o plano diretor. Ok, tem uma contrapartida. Me parece pequena, mas o fato é, na sua leitura, a outorga onerosa, do jeito que ela está redonda, ela está correta, ou a senhora faria algum ajuste? Eu estou falando de um plano diretor em desenvolvimento agora. Eu gostaria de fazer um ajuste na outorga onerosa. Eu gostaria que ela fosse mais cara. E talvez... É o primeiro ponto. É o primeiro ponto, né? Está muito barato. Eu não acho que está muito barato, mas eu acho que ela poderia ser um pouco mais vantajosa para o município, tá, né? Importa a gente te falar, Jocélio, que a lei da outorga ela passou por uma revisão na gestão do prefeito Sarto, e nessa revisão foram feitas algumas melhorias nesse instrumento, que é um instrumento que é previsto no Estatuto da Cidade, tem previsão também no nosso plano diretor e que é regido por uma lei específica que passou por uma revisão aqui na gestão do prefeito Sarto, né? E daí, alguns números nos animam bastante. Ano passado, 2023, houve o maior depósito de outorga em Fortaleza de todos os tempos. A gente teve 93 milhões de reais depositado em outorga na nossa cidade. Como é a conta, secretária, para chegar ao valor? Existe uma fórmula específica, né? Acho que é até importante a gente falar que a outorga não é só para aumentar a altura do prédio,
você pode fazer uma avaliação de quais são os parâmetros a serem flexibilizados, é feito um estudo técnico e é validado pela comissão do plano diretor, né? Então, não é uma coisa que a SEUMA faz de forma sozinha, sem avaliação da cidade. A comissão do plano diretor, que é uma comissão que tem sociedade civil e tem poder público, dá essa validação para o uso desse instrumento na nossa cidade, né? Então, ano passado a gente teve essa arrecadação, que foi muito interessante e nos leva para um objetivo, Jocélio. A cidade que tem o maior valor de Fundurb é o fundo que recebe o valor da outorga, né? Então, São Paulo é a cidade que tem o maior depósito de Fundurb do Brasil. E lá eles têm um valor comparativo que 25% do valor do IPTU, que é arrecadado na cidade inteira, é o que o Fundurb tem. Isso é uma meta que a gente pode buscar aqui para a nossa cidade e já estamos aí se encaminhando para esse valor e que faz muita diferença para os investimentos onde mais são necessários na nossa cidade. A senhora é de Fortaleza? Sim. Então a senhora tem uma memória da cidade de 20 anos atrás, talvez 15, né? Eu tenho de 30, mas a senhora deve ter de 15. Pergunto, o que a senhora mudaria se a senhora pudesse viajar no tempo para 20 anos atrás em Fortaleza e dissesse, puxa vida, a gente errou, lá os gestores de 20 anos, ou de 30 anos, enfim, porque a senhora lê a história da cidade, o que é que eles não fizeram que a senhora faria se pudesse voltar no tempo? Eu tenho uma memória, eu lembro das dunas da Barra do Ceará, que era um lugar maravilhoso, e que a gente não cuidou, ele foi mal ocupado aquele lugar, e ainda é muito bonito, apesar de tudo. O que é que a senhora mexeria na cidade, secretária? Mais áreas verdes, Jocélio. Acho que a área verde ela é maravilhosa para a cidade, né? Ela traz aí um bem-estar muito grande para a população e o pós-pandemia acentuou essa busca por espaços ao ar livre, por áreas verdes. E eu acho que isso poderia ter sido feito lá atrás, principalmente porque arborizar leva tempo. Então, sim, essa gestão, ela tem feito um esforço enorme de arborização, mas os melhores frutos dessa arborização talvez só sejam vistos pela população daqui a 10, 15 anos. Então, se há 20 anos, 30, esse esforço de arborização tivesse sido feito de uma forma mais efetiva, hoje a gente teria uma cidade mais verde. E o que é que a gente vai ter daqui a 30 anos, com o que vocês têm feito hoje? Uma cidade bem mais verde, né? Seguindo-se essa política, né, de revitalização de parques urbanos, de implantação de microparques, de arborização, a gente vai ter uma cidade bem mais verde. Algumas cidades do mundo, Jocélio, que já são muito adensadas e que não têm mais áreas verdes disponíveis, né, e não tem terrenos, principalmente, disponíveis para confecção de parques ou algo do gênero, elas estão fazendo, enverdecendo a cidade. Então, se coloca telhado verde nos prédios, muita árvore na calçada, eventualmente tira uma pista de rolamento de carro para ampliar o passeio e aumentar a quantidade de árvores ali disponível. E aí são estratégias simples de serem feitas e que, com certeza, trazem uma melhoria para o bem-estar de quem vive na cidade. Nem sempre vai ser simpático, vai ter sempre alguém insatisfeito, né? Que perdeu uma pista para ganhar uma calçada, por exemplo. E aí é um convencimento, é uma conversa, é uma mediação, né? Tá bom, só para concluir rapidamente, eu queria que você falasse rapidamente desse selo. Como é que é esse selo verde que a cidade tem e como é que se chega a ele? A SEUMA tem 2 tipos de selo. Tem o selo Empresa Amiga do Meio Ambiente. Nesse selo, a empresa comprova para a SEUMA a adoção de um conjunto de atividades, como, por exemplo, reciclagem de resíduos, prática de melhores atividades de recicláveis, e ela consegue obter essa empresa selo empresa que tem uma validade, né? Claro. De 2 anos, que pode ser renovado mediante nova comprovação dessas melhores práticas. Para além disso, também tem o selo Fator Verde, né? A certificação Fator Verde, que pode ser bronze, prata, ouro ou diamante, dependendo do comprometimento daquela construção ou daquela atividade, né? E as empresas têm nos procurado
para conseguir esses selos, porque buscam também os bancos mostrando que tem esse selo e conseguem aí algumas vantagens para elas. Ok. Secretária, muito obrigado. A gente volta a falar. Boa sorte para a senhora. Muito obrigada. Conversamos com a titular da SEMA, a secretária Luciana Lobo, e chegamos ao final do programa do Anuário de hoje. O Anuário do Ceará que está aqui no canal FDR e também na edição luxuosa, impressa, 680 páginas, 14 capítulos, que você pode adquirir na sua edição impressa em bancas ou livrarias, ou ainda pelos canais da Fundação Demócrito Rocha e na sede também da Fundação Demócrito Rocha, que é a mesma sede do Povo. Você pode acessar o anuário na versão online, no site aberto, gratuito, que é anuariodoceará.com.br. Você pode assistir esses programas também na sua coleção completa, nas redes sociais da Fundação Demócrito Rocha, sobretudo pelo YouTube. É o YouTube da Fundação Demócrito Rocha. No formato podcast, na sua plataforma preferida, você vai lá e procura Anuário do Ceará. E se você quiser conferir as redes sociais da Fundação e do Anuário, são Fundação Demócrito Rocha e Anuário do Ceará. Obrigado, até o próximo programa.